Meus irmãos, vocês já ouviram alguém recriminar uma outra pessoa que tem ofertado dinheiro a uma igreja, dizendo mais ou menos assim: Jesus mandou dar de graça o que de graça foi recebido, então não tem que levar dinheiro para a igreja? Qual será que é a relação deste verso com o verso que nós lemos logo em seguida, que o trabalhador é digno do seu sustento? Vamos ver essas e outras questões aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 8, onde a Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem bolsa de viagem, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Até aqui, meus irmãos. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, mais do que nunca, Senhor, eu te peço misericórdia. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, Senhor, essa palavra que nos é proposta. Ajuda-nos a compreender, a guardar em nossos corações e podermos alegremente praticar. Instrui-nos, Senhor. A palavra é Tua, a comunidade é Tua. Eu aqui sou só uma voz debilitada pelas minhas falhas e pecados. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, Senhor, e que nós possamos nos regozijar na Tua obra imerecida e possamos compreender as nossas responsabilidades. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na última mensagem, nós vimos que os apóstolos, eles foram enviados neste momento somente à casa de Israel. É a primeira viagem missionária sozinha dos apóstolos e que tinham um objetivo específico e limitado. O Messias prometido e esperado pela nação judaica, que é Jesus Cristo, o filho de Davi, o rei que governaria com o trono eterno, deve ser proclamado para o povo. Esta boa nova de salvação, ela é levada então primeiro ao povo judeu, dando assim início ao cumprimento da promessa de redenção do nosso Deus. Nós vimos, a partir disso, a doutrina da fidelidade de Deus, ou seja, Ele cumpre, e aliás, Ele sempre cumpre as suas promessas. E quando Ele envia os discípulos a pregar primeiro à casa de Israel, Ele está cumprindo a sua promessa e está nos alegrando e nos fortalecendo, porque isso nos traz consolo e segurança de que Ele cumprirá também a sua promessa para com os gentios, os não-judeus. E a igreja é a prova de que Ele está cumprindo isso. Nós somos a prova disso. O Evangelho é pregado também aos gentios. Hoje, meus irmãos, nós veremos que Deus, Ele sustenta os seus trabalhadores por meio da generosidade daqueles que foram alcançados pelo seu trabalho. Os apóstolos, eles foram graciosamente abençoados para que abençoassem também de maneira graciosa. Eles foram enviados sem provisões humanas para que aprendessem a obedecer, a depender e a confiar única e exclusivamente em Deus. Aprendemos então um precioso princípio, que o Senhor provém as necessidades dos seus trabalhadores por meio do sustento honroso
e gracioso da própria igreja. Nós devemos ter em mente as diferenças marcantes em relação a este primeiro envio e aquele envio posterior que nós costumamos chamar de a grande comissão, onde não apenas os apóstolos, mas todo e cada discípulo recebeu a ordem do Senhor para ser sua testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra, até mesmo aqui em Blumenau. Nós devemos lembrar disso, e eu reforço também, como eu já disse, que os versos de 5 a 15, eles são exclusivos para os apóstolos e são válidos como ordenamento apenas para esta missão. São ordens específicas para essa missão. E se são específicas para essa missão, não são ordens específicas para a igreja hoje. Não há aqui nenhuma ordem ou nenhuma sugestão para um voto de pobreza, por exemplo. Ao falarmos a respeito de provisões, o foco que está destacado no texto, na expressão ouro, prata ou cobre, é o dinheiro. Eram os metais que eram produzidos, as moedas. E falar sobre dinheiro, um assunto que é dos mais comentados em muitos púlpitos pela nossa nação, é muito difícil. Realmente para mim é difícil pra caramba. Quem me conhece há mais tempo sabe da dificuldade absurda que eu tenho de falar sobre o assunto. Eu sinto-me altamente desconfortável de falar sobre isso, talvez pelo asco que eu tenha de tantos mercenários, ou para que não pareça também ser eu um mercenário. Isso porque há um encadeamento, irmãos, que passa dos senhores para a igreja e para a pessoa do pastor. Nós sabemos que toda a administração dos nossos bens está diretamente relacionada com Deus, que é soberano sobre toda a nossa vida. Sendo assim, não existe uma vida secular, onde nós lidamos com o dinheiro e os nossos trabalhos, e uma outra vida espiritual, onde nós lidamos apenas com bênçãos e louvor e adoração. O ser humano, ele é integral. Nós obtemos, nós usufruímos, devemos dividir e devemos, sobretudo, administrar responsavelmente os recursos que Deus graciosamente nos concede. Assim, o tema de dinheiro inevitavelmente recai sobre as ofertas, e caindo sobre as ofertas, inevitavelmente recai sobre o salário pastoral, de forma que eu posso parecer estar advogando em causa própria. E eu peço que os irmãos não entendam dessa forma. Que Deus me ajude a expor essa palavra e os irmãos a ouvir. Os versos estão aqui. E como nós temos feito uma exposição sequencial da Bíblia, nós não podemos fugir dos versos. Isso é muito interessante, porque eu já fui questionado algumas vezes a respeito, poxa, você vai fazer uma exposição sequencial de todo o livro, não vai ficar limitado? E nós vemos que não é limitado, nós vemos que todos os assuntos são trazidos à tona pelo Senhor. E hoje nós vamos ter esse assunto. Eu jamais escolheria esse texto caso fosse uma exposição temática. Alberto, você vai pregar lá domingo, escolhe o tema. Vou escolher esse aqui. Jamais, eu fugiria. E eu fico preocupado até mesmo que nós temos bastante visitantes hoje aqui. Não é uma boa impressão. Aquele que me ouve e pertence a uma outra comunidade, por favor, fique atento aos princípios que serão expostos, para que você possa aplicar na sua vida, na sua comunidade e com o seu pastor. Aos irmãos da congregação, eu peço que ouçam com um espírito dócil e misericordioso, me tendo por bem, e que Deus nos ajude a todos. Irmãos, em primeiro lugar, nós vemos que a graça recebida deve ser graciosamente oferecida. Eu repito o que eu já disse na semana passada. Os apóstolos, eles receberam muitas coisas de graça.
O contato pessoal com Jesus, talvez a mais elevada de todas. O chamado ao discipulado, depois o chamado ao apostolado. Eles ouviram os ensinamentos do melhor professor, receberam de graça o reino e a autoridade para ir em nome de Cristo Jesus curar. Recebendo tudo de graça, obviamente, deveriam oferecer essas coisas também de graça. Essa instrução impediu a soberba destes homens. Se o que eles têm somente pela graça, eles são preservados do orgulho. Veja, Jesus deu autoridade, outorgou autoridade a pessoas pecadoras, para que essas pessoas agissem em seu nome. Não há motivo para orgulho, porque não há mérito nos apóstolos. Todo orgulho, irmãos, e isso nós devemos aprender, porque, como eu falei, esse texto não se aplica diretamente para a igreja hoje, era para os apóstolos, mas nós extraímos os princípios daqui. Todo orgulho é um assalto à glória do doador de todas as nossas potencialidades, de tudo aquilo que nós podemos fazer, porque recebemos o dom para fazer. É como se o Senhor dissesse para eles: mostrem que vocês nada buscam para si mesmos, nem bens, e nem fama, e nem reconhecimento, e nem mesmo gratidão, apesar das riquezas que vocês têm para distribuir. De onde vocês teriam direito para tanto? Toda a honraria, meus irmãos, que nós recebemos, nós a roubamos daquele a quem pertence de fato o Senhor que nos enviou. Aprendemos que a nossa salvação, os nossos dons, os nossos talentos são objetos da graça de Deus. E lemos com Paulo que diz o seguinte: o que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? O que nós temos que Deus não nos deu? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Dom é dádiva. É algo que foi concedido imerecidamente. E se recebemos tudo gratuitamente, perceba como o orgulho é algo maligno. Totalmente maligno. A própria vida que nós recebemos, meus senhores, ela deve ser usada para a finalidade para a qual ela foi concedida, que é glorificar a Deus. Se a nossa vida não serve para glorificar a Deus, ela não serve para absolutamente mais nada. Nós não merecíamos a salvação e proclamemos então generosamente aquilo que a graça nos concedeu. Éramos do tipo de convidados que ninguém quer em sua festa. Nós éramos inimigos do Senhor da casa. Nós éramos estranhos aos motivos do banquete. Contudo, nós fomos chamados à mesa do Senhor. Chamemos, portanto, todos os demais indignos, porque, meus irmãos, se a graça contemplou miseráveis como nós somos, quem então estaria fora do alcance do Senhor? Essa instrução impede também o amor ao dinheiro. O que eles receberam, eles devem dar de graça, assim são preservados da ganância. Simão, o mágico, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele quis comprar o dom de Deus. Que terrível engano! O Senhor está proibindo aqui o tráfico de coisas espirituais. Frase do Crisóstomo. Tráfico de coisas espirituais. E como nós vemos hoje em dia traficantes e usuários dentro das igrejas. Irmãos, o reino chegou. E não é vendido ingresso para entrar nele. As pessoas devem ser convidadas gratuitamente. As dádivas desse reino devem ser desfrutadas gratuitamente. Eles não deveriam enriquecer por meio da demonstração desse poder, porque isso obscureceria a glória de Deus. Concordem comigo, caso fosse cobrado as curas e os dons, a glória seria do pagante. Eu paguei, eu fiz por merecer, eu tenho que ser bem servido. Mas era a graça que operava sobrenaturalmente.
E era essa graça que deveria brilhar diante dos homens. Portanto, meus irmãos, cuidemos todos. Quantas coisas nós fazemos somente porque Deus nos capacitou. E ao invés de atribuir-lhe toda a glória que lhe é devida, nós estufamos o peito, cheios de orgulho e vanglória. Uma glória vã, uma glória maligna em nós mesmos. Os nossos dias, infelizmente, comprovam que a cura pode ser um grande negócio. Falsas ou não, isso não vem ao caso agora. O fato é que muitas pessoas têm enriquecido vendendo curas. E onde ela não é vendida por dinheiro, ela é negociada por prestígio. Enquanto os apóstolos verdadeiros, os verdadeiros apóstolos, eles agiam em nome do Senhor, apontando sempre para o Senhor. Os falsos mestres de hoje em dia colocam a sua cara feia nas placas das igrejas. Vai dizer que estão apontando para o Senhor? Com profunda tristeza, nós vemos igreja cobrando serviços. Elas podem até, algumas, não cobrar diretamente, apesar de sacudirem os fiéis até cair a última moeda, mas muitas cobram, e cobram descaradamente, não realizando nem mesmo sacramentos, sem a quitação de dízimo ou pagamento de taxa. Ah, você já acertou a taxa do casamento? Como assim? Ah, tem a taxinha para o batismo. Portanto, essa ordem do Senhor ainda é relevante e é urgente em nossos dias. Porém, meus irmãos, como eu falei na introdução, nós devemos cuidar com a ausência, a falta absoluta de equilíbrio. Muitas pessoas, machucadas ou desconfiadas com tantos mercenários que há no mundo, caem em vários outros problemas por levarem a expressão de graça recebestes, de graça dai, ao pé da letra. Primeiro, nós não podemos errar nesse ponto. A salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. Ela custou o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós tínhamos, irmãos, uma dívida que era impagável para com Deus, e ela foi paga por Cristo Jesus. Então a salvação nos chega de graça, mas ela custou o sangue de Cristo. Segundo, foi permitido, nós lemos no texto, aos discípulos aceitar sustento e auxílio para as suas necessidades básicas. Logo em seguida, Jesus diz: porque é digno o trabalhador do seu sustento. Portanto, irmãos, religiosos devem sim receber salários. Crentes devem sim ofertar e sustentar a sua comunidade, a sua igreja. E nada disso tem a ver com cobrar ou deixar de cobrar ou deixar de dar de graça. É mandamento bíblico. E em terceiro, infelizmente, normalmente os maiores defensores de que os outros trabalhem de graça e que as coisas sejam disponibilizadas de forma gratuita são aqueles que jamais colocam a sua mão no bolso para absolutamente nada que envolva o dar ou ofertar. São pessoas que geralmente só descruzam os braços para receber algo e nunca para fazer algo. Porque pessoas liberais, elas importam-se com as necessidades e com os custos alheios. Em segundo lugar, essa primeira viagem deveria ser então desprovida de preparos. Há pequenas variações nos relatos dos evangelistas sobre o que eles deveriam levar, né? Alguns dizem que não leve a segunda sandália, outros não leve sandália, e aí os estudiosos já criaram confusão, e aquelas pessoas que não leem a Bíblia para aprender a respeito da salvação, mas para procurar falhas, elas dizem: há aqui uma contradição, né? Há uma contradição. Eu creio que as diferenças que nós encontramos entre Marcos, Lucas e Mateus, elas são insignificantes. Mas é fato que alguns estudiosos crentes, eles afirmam que essa
diferença entre os relatos seria o maior problema para harmonizar os evangelhos. Eu não concordo. Porque quando nós colocamos os evangelhos, os relatos lado a lado, fica evidente qual é o ponto que o nosso Senhor está falando. E o ponto que Ele está dizendo é: não levem nada extra. Não levem nada. Não levem provisão extra. Não era para eles levarem a segunda sandália, mas a que estava no pé era para levar. Não era para levar o segundo bordão, mas o bordão que eles já possuíam era para levar. Basicamente, o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: vão com a roupa do corpo. O que vocês têm, vão. Não vão para casa pegar nada extra. Ou seja, eles não deveriam fazer provisão. Eles deveriam partir imediatamente com aquilo que estivesse à sua mão. A sociedade judaica, ela tinha uma convicção não expressa por lei de que aqueles que ensinam sobre Deus, eles devem ser indiferentes à riqueza. Que bom se essa tradição tivesse se perpetuado. Muitos rabinos da época viviam em extrema pobreza, e é diante desse contexto que o Senhor está enviando os 12 apóstolos sem provisões extras. Outra coisa, essa primeira viagem para Israel, para as ovelhas da casa de Israel, era uma missão local. O primeiro campo missionário era o seu próprio povo. E eles estavam indo como arautos do rei descendente de Davi, o rei esperado. E então dos súditos fiéis do povo, esperava-se que cuidassem dos apóstolos, auxiliassem os apóstolos como arautos reais que eles eram. Essa viagem ela era curta, eles voltariam logo, não havia necessidade de grandes preparos. Eles não deveriam fazer provisão nem receber mais do que fosse necessário. Mas notemos, no final deste evangelho, nós encontramos a instrução do Senhor contemplando todos os povos, apontando para viagens agora a terras hostis, onde sim precisarão de provisões extras. Ao encorajá-los na ordem missionária definitiva, nós lemos no segundo evangelho de Lucas, o Senhor lembrou dessa primeira viagem. E Jesus disse para eles assim: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, olha, o extras, está tão fácil, sem sandálias extras, alguma coisa faltou? E o que os apóstolos respondem? Não faltou nada. Mas aí Jesus diz o seguinte: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa para viagem. E se não tiverem uma espada, vendam a sua capa e comprem uma. Lucas capítulo 22. Os cristãos desarmamentistas têm problema com esse texto. Irmãos, o que nós devemos aprender é que nós não devemos ser aventureiros da fé. Cristo ensinou esses homens e está nos ensinando a agir de acordo com a conduta da prudência humana. A igreja, ela deve agir de acordo. Nós precisamos aprender tanto a fazer provisões quanto a confiar no Senhor. Nós somos ensinados ao equilíbrio. Sermos irresponsáveis fará com que nós passemos por dificuldades desnecessárias. Quantos louquinhos da fé que nós vemos que, não preciso disso, não, eu vou com a fé, a cara e a coragem. Daqui a pouco volta com o rabinho entre as pernas, porque vão na carne, vão de forma irresponsável. Contudo, sermos confiantes nas nossas provisões fará com que nós passemos frustrações. Há uma lição importante a respeito de provisão. As dificuldades geralmente serão muito maiores do que as provisões que nós fazemos. Não é assim na nossa vida? Todos nós já levamos num dia frio um casaco a mais ou um casaco a menos. Tivemos trabalho de carregar um em vão ou passamos frio. Todos nós já vimos que os gastos extras de uma reforma, eles são proporcionais ao atraso da obra. Você se programa para acabar em 2 semanas e gastar tanto. Vai custar tanto elevado ao quadrado e demora 4 meses. Todos nós já fizemos aquela famosa compra do mês.
simplesmente para voltar no mercado na mesma semana, porque esquecemos um monte de coisa. Por esse motivo, o Senhor ensinou a nós não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, porque, meus irmãos, nós não temos como prever e muito menos como prover as necessidades que nos chegam diariamente. Por mais que você faça planos, você não vai conseguir prever e muito menos prover. Depositar a nossa segurança nas nossas provisões é pecado, meus irmãos. É confiar no braço da carne e desprezar o braço do Senhor, e é receita infalível para a decepção. Confiando em provisões humanas, algo sempre irá faltar. Agora, confiando em Deus e na sua provisão, nada nos faltará. Eles deveriam aprender a depender. Sem ter provisões para o outro dia, eles dependeriam totalmente do Senhor para terem o seu pão de cada dia. E não é aquilo que nós oramos no Pai Nosso? Não é aquilo que nós estufamos o peito para dizer, não, nós confiamos no nosso Deus para o nosso pão de cada dia. Mas eu vou levar aqui uma reserva. Porque, vai que... Eles tinham que aprender a depender apenas de Deus para satisfazer as suas necessidades. Irmãos, aprender a depender somente de Deus para satisfazer as nossas necessidades é a mais difícil das lições. Depender de Deus é terrível. E parece estranho os senhores ouvirem isso da boca de um pregador, mas é a verdade, e eu estou aqui para falar a verdade. É terrível depender de Deus, não porque falte poder ou falte bondade a Deus, não porque Ele seja sádico ou seja costumeiro em atrasar. Nosso Deus, Ele é todo poder, Ele é todo bondade, Ele é todo amor, e certamente Ele está muito mais interessado em nos abençoar do que nós em pedirmos a bênção. Mas o problema, então, está em nós. É em nós que está o problema. No nosso orgulho, na nossa incredulidade, na nossa impaciência. Nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora e como nós planejamos. Nós costumamos fazer orações para Deus, onde nós apresentamos todo o projeto e só levamos como se fosse num cartório. O Senhor só homologa aqui porque está tudo certo, não precisa fazer muita coisa. Só faz um milagre que eu premeditei. Nós não dependemos e não queremos depender. Nós somos afobados e pecamos como Saul pecou, oferecendo sacrifício ao Senhor antes da chegada do profeta Samuel. Por que tu fizeste isso? Não, eu estava nervoso, o povo estava meio inseguro e tinha um cordeiro passando. Os apóstolos, eles deveriam confiar no provedor e não na provisão. E nós somos exortados a depender do Senhor. Essa dependência gera em nós, meus irmãos, segurança, confiança e consolo. Segurança porque nós jamais poderíamos prover o necessário. Confiança porque o Senhor nos abençoa pelo que Ele é e não pelo que nós merecemos. E consolo, porque as dificuldades não são a palavra final de Deus para nós. Eles deveriam aprender a obedecer. Veja, aqui eles deveriam obedecer desta forma, na outra oportunidade deveriam obedecer instruções diferentes e obter até mesmo uma espada. E alguns encontram dificuldades para entender por que os apóstolos não deveriam levar uma muda de roupa extra, vai que chovesse, e outros encontram dificuldades para entender a ordem de comprar uma espada, se eles estão levando o evangelho da paz. E isso fala muito mais sobre nós do que sobre a Bíblia. Algumas vezes nós olhamos para um mandamento de Deus e achamos aquilo estranho. Por que eu deveria fazer isso? Por que eu não deveria fazer aquilo outro? Os apóstolos, eles precisavam aprender a obediência plena. E a obediência plena, meus irmãos, é algo que nós desesperadamente também precisamos aprender. Via de regra, nós queremos discutir minúcias da lei com o legislador. E aí Paulo nos vai dizer o seguinte: ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus?
Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que me fizeste assim? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre. Notem que o Senhor proíbe possuírem os metais que eram confeccionadas moedas, do valor maior, do ouro até o cobre, o menor valor. Eu optei pela tradução não possuais, porque ela é mais maleável o suficiente para abranger as duas possibilidades de tradução do termo. E as possibilidades são: não levem, com o sentido de não providenciem, ou não obtenham, com o sentido de não aceitem. Ou seja, eles não deveriam levar, nem pedir, nem aceitar dinheiro. No primeiro caso, eles não deveriam prover antecipadamente, não deveriam levar nada mais do que eles tinham naquele momento. Assim como não deviam levar roupas extras, não deveriam se preocupar em levar dinheiro extra. E meus irmãos, quantas vezes nós postergamos uma ação, nos preparando para ela de maneira excessiva e nunca a fazendo? Os apóstolos foram impedidos disso. Não é para vocês fazer plano, vão. E muitas vezes nós temos que ouvir isso de Deus: vão, para de fazer tanto plano. Principalmente com relação a Deus, nós nos preparamos demais e fazemos pouco. Nós planejamos um jejum como se fosse um casamento. Nós planejamos uma oferta como se nós fôssemos trazê-la com um carro forte. E ao final disso tudo, nós nem jejuamos e nem trazemos a oferta. Quantas vezes nós esperamos aquele momento, sabe? Aquele momento ideal para pregar para alguém. E aí nós vamos esperando, e aí ou nós desistimos, ou a pessoa se muda, ou a pessoa morre. Aí você pensa: puxa vida. Quantos preparativos algumas pessoas fazem para vir à igreja e nunca fazem de fato esses preparativos, e não podendo fazê-los, não vêm à igreja, ficam esperando. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo porque nós não estamos preparados e demoramos para nos preparar a vida inteira e nunca fazemos aquele algo? No segundo caso, eles não deviam ajuntar pelo caminho, arranjar pelo caminho ou aceitar dinheiro durante a viagem. Ou seja, estavam proibidos tanto de levar dinheiro como de receber sob qualquer forma. Eles não deveriam buscar ganhar nada com essa viagem. O que nós aprendemos daqui? Que a vida dos mensageiros deve ser generosa e simples. Nós veremos mais à frente que o pastor deve ser assalariado. Mas, meus irmãos, não é permitido a nós, pastores, juntarmos dinheiro. Herança de pastor bom deve ser uma biblioteca cheia de livros, um terno bem surrado e um carro velho. Essa é a herança de pastor. Em terceiro lugar, portanto, nós aprendemos que todo trabalhador é digno do seu sustento. O ensino claro que nós podemos extrair do final do texto é que os ministros devem receber o sustento daqueles que são beneficiados pelo seu trabalho. Por isso que eu disse que ia parecer que eu estava advogando em causa própria. O Senhor quer ensinar aos apóstolos para que eles compreendam que a generosidade das pessoas às quais eles iam ministrar era a provisão divina. O trabalhador é digno do seu salário. O Senhor não disse assim para eles: vão em paz, porque vai chover maná de novo. Vão em paz, porque eu vou enviar um corvo com carne na boca, como eu fiz com o profeta. Não. Eles vão do jeito que vocês estão, porque o trabalhador é digno do seu sustento. Deus iria sustentá-los por meio daqueles que recebessem a mensagem. Paulo, mais à frente, ele escreve o seguinte: os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem, e Paulo, que é a Escritura, está citando a Escritura do Antigo Testamento: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais.
E também, aqueles que trabalham merecem o seu salário. Irmãos, essa é uma das poucas vezes que Paulo cita uma frase de Jesus Cristo. E quando ele vai citar é justamente para falar do sustento dos pastores. Mas o que é honra redobrada, dupla honra? A gente ouve muito e os espiritualistas falaram que, nossa, é uma porção de bênção, né? Honra redobrada é uma expressão que significa salário duplo. Dependendo do contexto, significa uma dupla parte da herança. O primogênito recebia dupla honra. Então, se era para dividir entre dois, ele recebia 2/3. Irmãos, quem está falando isso é Paulo, não sou eu não, tá? Está ali na Bíblia do Senhor, os senhores podem ver com calma depois. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18. Lembremos da instrução paulina que nós lemos na liturgia. Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer dos seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar do seu leite? Será que eu expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Paulo pergunta retoricamente. E aí ele cita novamente o mesmo verso. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto ele trilha os cereais. E aí ele continua argumentando. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade ele não estava se referindo a nós? Sim, diz ele, essas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. E aí ele dá o golpe final. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, diz Paulo, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, do 7 ao 14. Portanto, meus irmãos, a ordem de Jesus, de graça recebestes, de graça dai, não contraria o princípio estabelecido aos ministros da igreja de receberem o seu salário, pois o próprio Senhor afirmou que o trabalhador é digno do seu sustento. Então, quando ouvirem alguém falar, né? Você leva dinheiro na igreja? Né? Eu sou contra isso aí, porque de graça recebeste, de graça dai. Tem pessoas que têm o poder de memorizar só os versículos que interessam da Bíblia, né? Nunca leram a Bíblia, nunca foram na igreja. A ordem é que os beneficiados pelo ministério, eles devem contribuir liberalmente para o sustento do ministro. E devemos notar que no Antigo Testamento sempre foi esse o costume. Os sacerdotes e os levitas que trabalhavam no templo eram sustentados pelo povo, para que pudessem exercer o seu trabalho livre de demais preocupações. Quem trabalha, quem realmente trabalha, irmãos, é digno do seu sustento. Isso aqui agora eu falo para os irmãos. Esse é um princípio geral para toda a humanidade. Quem trabalha é digno do seu sustento. Paulo escreve assim, quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. 2 Tessalonicenses. Irmãos, não trabalhar por opção própria é pecado, é enterrar o dom. Provérbios 19 diz o seguinte: o preguiçoso dorme profundamente, mas a sua apatia o leva a passar fome. Logo no início da pandemia, minha esposa foi abordada por um senhor na rua, um senhor de aproximadamente uns 60 anos, pedindo um emprego, um trabalho. Ele perguntou por alguém que precisasse de qualquer tipo de serviço.
Ele disse que podia limpar, roçar, pintar, etc, etc. E ele falou mais ou menos assim: eu preciso trabalhar, não importa como, não importa no que. É isso. Ele está atrás do sustento, é um senhor. E isso é um contraste brutal com aqueles pedintes que nós vemos nas sinaleiras, fortes, robustos, e com aquele molecão que nós encontramos de vez em quando, aquele molecão de 40 anos, que ainda mora com os pais, que ainda é sustentado pelos pais. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: o preguiçoso não faz jus ao alimento. O preguiçoso não faz jus, não é merecedor do alimento. Quem não trabalha, que não coma. Todo trabalhador é digno do seu sustento, e ai daquele que nega esse direito. O Tiago, ele escreve que isso é um motivo de maldição. Ele escreve o seguinte: por isso ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ai daquele que não paga os seus funcionários, que não paga o trabalho que foi feito, que se beneficia do trabalho dos outros. O Senhor zela pelo sustento do trabalhador. É o Senhor que nos dá o pão diário, tanto pelo trabalho honesto, quanto misericordiosamente, quando nós somos impedidos de trabalhar por alguma razão justa. Muitas vezes nós somos impedidos de trabalhar por alguma doença, por uma crise financeira, perdemos o emprego. E nós temos visto na nossa comunidade que o Senhor tem sido fiel e tem abençoado todos aqueles que não estavam podendo trabalhar. E já abriu portas de trabalho para muitos desses. E glória a Deus por isso. O que o Senhor ele não sustenta é vadio. Vadio o Senhor não sustenta. Eu vou dizer mais uma coisa para os senhores: e nem nós devemos sustentar. Nem nós devemos sustentar vadios. Quando nós sustentamos vadios, nós estamos fazendo um mal para o vadio. Nós estamos embalando ele no seu pecado. Todo trabalhador da obra de Deus deve estar pronto para gastar-se pelo Senhor. Seu corpo, sua mente, seu tempo, a sua energia devem priorizar o reino. Afinal, o Senhor já ensinou a buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas seriam acrescentadas. Então, se todo trabalhador merece receber o seu sustento, o pastor não é diferente, meus irmãos. Notemos aqui o termo trabalhador. É o mesmo termo que Jesus usou no final do capítulo anterior, no final do capítulo 9, afirmando e ordenando que nós deveríamos pedir ao Senhor da Seara que enviasse mais trabalhadores, mais ministros para proclamar o Evangelho. Nós devemos pedir por eles. Os apóstolos, então, meus irmãos, eles não foram mandados como mendigos, mas foram enviados como trabalhadores, e como trabalhadores que eram, iriam ser alimentados. Os seus ouvintes supririam as suas necessidades. Há pouco tempo atrás eu fui recriminado por uma pessoa. Ela me disse assim, mais ou menos assim: dizer que ser pastor é um trabalho é um absurdo. Mas será que somente porque uma ocupação ela é sublime, não significa que ela não tenha dificuldades, que não seja um trabalho e que não mereça o pagamento? Alguém ainda pode dizer o seguinte: não, pastor até é trabalho, mas não é profissão. Pastor é vocação. Bacana? Se com isso a pessoa quer dizer que não se forma um profissional pastor, ele está concordando com Jesus Cristo, que ordenou que nós pedíssemos para o Pai que o Pai mandasse. É uma ordem que o Pai mandasse trabalhadores. Quem forma pastores é Deus que vocaciona e é Deus que envia. E não são todos que têm o PR na frente que são de fato pastores. Agora, ser vocacionado não significa que essa não seja a profissão da pessoa. Ela pode ser vocacionada ao pastoreio, pode ser vocacionada à marcenaria. É vocação também, é talento de Deus. É a sua vocação profissional e por meio da qual ela adquire o seu sustento.
Irmãos, nós não precisamos espiritualizar aquilo que já é espiritual. Não fala em salário de pastor. Não fala que é trabalhador. Se você falar que isso é trabalho, Deus o livre. Igual um médico e um policial, que mesmo de folga está sempre de plantão, o labor pastoral é incessante, meus irmãos. Enquanto a maioria dos trabalhadores está descansando, o pastor está aconselhando alguém. Enquanto a maioria das pessoas já está almoçando, o pastor está resolvendo algum problema na comunidade. Enquanto a maioria está dormindo, e que bom que pode dormir, não é errado dormir também, o pastor está logo cedo de manhã debruçado sobre a sua Bíblia, sobre os seus livros, tentando fazer o sermão. Antes disso, ele já madrugou para chorar pela sua própria miséria e incapacidade diante do Senhor. Ele estará sempre orando pela comunidade e por ele mesmo, para que Deus lhe ilumine aquele verme que é todo pastor, para que ele possa falar algo de edificante para a comunidade, para a igreja que é de Deus e não é dele. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: os ministros são e devem ser operários, trabalhadores, e são tão dignos do seu alimento a ponto de não serem forçados a nenhum outro trabalho para obtê-lo. Notem, a igreja ela não paga a bênção, né? Dá de graça o que de graça receber. A igreja ela não paga a bênção, ela paga o trabalho do pastor. Primeiro porque bênção não se paga, bênção é prerrogativa divina. É o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que abençoa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Você não encomenda a bênção. Depois há uma diferença entre trabalho e resultado. E deixe-me ilustrar isso. Quando nós vamos no médico, nós não pagamos a cura e o alívio da dor. Nós pagamos a consulta, nós pagamos o trabalho do médico. Caso não fosse assim, nós só pagaríamos se fôssemos curados. Mas não é assim que acontece conosco, ou é? Alguns dos senhores só pagam o médico quando é curado, quando é aliviado. Fosse assim, nós não pagaríamos quando a pessoa morre, né? Morreu, não. Você não conseguiu dar conta de fazer ela melhorar, perdeu. Mas por que é cobrado a consulta? Porque alguém trabalhou no caso. O mesmo acontece com o advogado. Ele é pago para defender você no tribunal, e se você perder a causa, você ainda vai pagar o advogado. Vai pagar até o advogado do outro lado também. A mesma coisa acontece com o jogador de futebol. Ele recebe o salário para jogar, ele é pago pelo seu trabalho, ele não é pago somente se a equipe dele ganhar. Quando um pastor recebe o salário, meus irmãos, ele não está recebendo pela oração que fez. Nem o povo está pagando por alguma graça, ou para ter um representante para falar com Deus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o nosso advogado. O que nós estamos pagando é o trabalho, é o tempo de estudo e trabalho, dia e noite, são os livros caríssimos, são os compromissos que são cumpridos, é a dedicação integral. Nós temos num pastor, num verdadeiro pastor, nós temos um conselheiro, nós temos um guia, nós temos um professor, nós temos um psicólogo, nós temos um mediador de conflitos, nós temos um orientador financeiro e orientador pedagógico, e etc, etc, etc. E se nós usássemos o serviço de qualquer um desses trabalhadores, nós pagaríamos. O pastor às vezes é tipo uma mãe, né? Tem que fazer tudo. Por essa razão, meus irmãos, eu sou contrário ao pastor ter um outro trabalho. Eu fico muito triste quando eu preciso ver um colega tendo outro trabalho. Eu passei por isso durante um bom tempo e eu não desejo isso para ninguém. Ter um trabalho normal e mais o trabalho pastoral. Há uma exigência de exclusividade no trabalho pastoral. O pregador ele deve trabalhar livremente. E é um grande erro a comunidade permitir ou, em algumas circunstâncias, obrigar que o seu pastor trabalhe numa outra atividade. Dividir-se em 2 trabalhos gera uma dificuldade tremenda. Com a diminuição do tempo de preparo, de estudo,
Com a diminuição do tempo de oração, a qualidade do ensino é prejudicada, as pregações são empobrecidas e, principalmente, o pobre do homem, o desgaste humano é enorme. Ter o necessário para o sustento significa ter aquilo que necessita para viver bem. Veja, não há aqui promessa de luxo ou conforto, mas de alimento suficiente para viver. Porque o foco do Senhor não está no conforto dos enviados, mas nas necessidades das pessoas que precisam ser alcançadas. A vida de um fiel ministro do Rei dos Reis, ela não deveria ser fácil, enquanto o rei estava ainda na posição de servo sofredor. E mesmo hoje, os servos do Senhor dos Senhores, eles devem comportar-se, vivendo de maneira sóbria, como servos desse Senhor. Eu vejo com muita tristeza, meus irmãos, duas coisas. Tanto os pastores ostentação, sabe o pastor que é relógio de ouro, é relógio de 25 mil reais, avião, compra avião. Como vejo com muita tristeza pastores que precisam de cesta básica para alimentar a sua família. Embora aquele que serve ao altar não deve esperar ficar rico pelo altar, ainda assim eles poderiam esperar viver e viver confortavelmente do altar, escreveu um puritano. A nova tradução na linguagem de hoje, ela traduz o verso assim: pois o trabalhador tem direito de receber o que precisa para viver. E aí você pode perguntar, mas o que significa esse viver? O que significa o que nós precisamos para viver? O que significa que o pastor merece o que ele precisa para viver? Talvez a melhor maneira para entender isso seja nós andando uma milha com o sapato do outro. Seja nós nos colocarmos, fazer um exercício e nos colocarmos na posição do pastor. Se imagine um momento na posição de um pastor e responda o seguinte: será que ele pode passear? Será que ele pode levar a família ao cinema? Será que ele pode tirar férias? Será que ele tem direito a algum passatempo, algum hobby? Será que ele tem o direito de comer carne? Será que ele deve apresentar-se bem vestido e asseado? Será que ele precisa de um automóvel? Será que ele tem direito à internet e a uma televisão? Será que ele deve ter um plano de saúde? Ou eu devo ligar para ele quando estiver madrugando na fila do SUS para vir me socorrer em alguma coisa? Será que ele precisa de algum tipo de segurança? Ou se ele ficar inválido, não podendo trabalhar, a igreja vai continuar sustentando ele? Eu creio que com essas perguntas nós já entendemos qual é o princípio. E o princípio é aquela frase clássica que é chamado o mandamento de ouro do nosso Senhor Jesus Cristo: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também. Os pastores só devem ser tratados como vocês gostariam de ser tratados. Aquele que ordena os trabalhadores irem ao seu campo, ele é capaz de sustentá-los. Deus nos sustenta. E isso deve trazer consolo a todos os trabalhadores da obra que passaram, que estão passando e que ainda vão passar apertos. Aqueles que trabalham devem ter fé, confiando de que o Senhor da seara proverá as suas necessidades. Nem que para isso ele tenha que ordenar corvos a trazer carne, como fez com o profeta. Isso seria simplesmente uma vergonha para a igreja. Quando o ministério é realmente justo, diz o Spurgeon, o pregador não sofrerá carência quanto às necessidades essenciais da vida. Vemos também um chamado à simplicidade, meus irmãos. A vida do crente ela deve ser simples. Isso é algo que nós temos que resgatar, já que somos uma igreja reformada. A vida do crente deve ser simples. Paulo escreve o seguinte: portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Isso vale para todos os crentes, pois todos deveriam viver tão livres quanto possível. Livres dos cuidados deste mundo, livres dos embaraços mundanos. Irmãos, os irmãos vão concordar comigo, quanto mais nós temos, mais nós queremos. E quanto mais nós temos, mais nós nos preocupamos em manter aquilo que nós temos. A liberdade dos discípulos de Jesus deve se expressar em sua modéstia.
Interesses e preocupações financeiras são fardos que os apóstolos não deveriam ter de levar. Mas, infelizmente, nós hoje temos que levar muitos desses fardos. Nós temos sim preocupações financeiras. Nós temos a nossa vida e a nossa família. Mas será que nós precisamos tornar esses fardos tão pesados? Será que nós precisamos acumular tantos fardos? Quanto mais simples a vida, mais leve nós andamos. Será que a sua vida não está pesada demais, meu irmão? Será que você não está carregando problema demais que você não precisaria estar carregando? Será que nós não estamos juntando tesouros no lugar errado? Se a vida do crente deve ser marcada pela simplicidade, a vida dos ministros ainda mais. Não é só elogio para pastor, não, vamos bater também. A preguiça, Bispo Ryle escreveu isso, a preguiça e a frivolidade são intoleráveis em qualquer profissão, mas são piores ainda no ofício da sentinela das almas. Ai dos pastores que não trabalham. Há pastores que são frívolos, há pastores que só se apresentam vestindo linho, há pastores que trocam de carro todo ano, há pastores que têm fazendas e aviões, isso mesmo, no plural, porque não basta uma só. Se eu defendo que um pastor não trabalhe fora e tenha o suficiente para viver bem, eu condeno veementemente o viver frívolo de alguns colegas meus. Nós temos muito que aprender com os pais da igreja, com os reformadores e com os puritanos. Nós temos tornado as nossas vidas e ministérios sobrecarregados por causa de preocupações que têm relação com o ouro, com a prata e com o cobre. Não há vida mais satisfatória, meus irmãos, que a vida simples. Nós precisamos entender isso urgentemente. Não estou falando contra o capitalismo, eu sou super favorável ao único sistema que dá certo. Mas nós não podemos ser escravos do capitalismo, não podemos ser escravos das nossas concupiscências. Não há vida mais satisfatória que uma vida simples. Note o seguinte, os irmãos vão concordar comigo. Mesmo sofrendo privações, você dificilmente verá um miserável de um morador de uma favela cometer um suicídio. Puxa lá na sua memória, quantos pobres você viu? Não, ele se matou. E é algo que é comum nos círculos mais privilegiados da sociedade. E isso já nos dá o que pensar. Eles seriam sustentados por Deus através dos ouvintes e dos beneficiados. Eles deveriam partir totalmente desimpedidos de cuidados e de preocupações, confiando na hospitalidade dos seus ouvintes. Como eu falei, eles estavam indo aos judeus. E ser um bom anfitrião, receber bem um viajante, demonstrando a mais absoluta hospitalidade, era lei para o povo judeu. Eles deveriam então descansar em Deus com relação sobre o seu sustento. A bondade de Deus, agindo por meio da sua bendita providência, faria com que eles fossem bem recebidos e sustentados. E assim foi, conforme nós vimos no testemunho deles mesmos, quando Jesus pergunta se faltou alguma coisa nessa primeira viagem. O povo beneficiado pelo trabalho pastoral deve aprender a honrar os seus pastores. Aqueles beneficiados iriam alimentá-los. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: eles podiam confiar em Deus para motivar os corações daqueles aos quais estavam sendo enviados, para que fossem generosos com eles, fornecendo o que eles necessitassem. Esse é o princípio que ainda está em vigor, meus irmãos. Assim, o texto nos ensina que aqueles que são beneficiados pelo trabalho pastoral devem sim sustentar os seus pastores. É justo e correto que aqueles que são beneficiados ajudem com bens temporais aqueles que lhes ministram. E isso não sou eu que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Portanto, o Spurgeon diz o seguinte: é certo que sejam adotados planos que organizem esse dever. As comunidades pequenas e humildes, irmãos, elas não estão isentas deste compromisso.
Pelo certo, quando uma igreja envia um pastor para uma outra região e ele vai começar um trabalho pastoral, essa igreja deve sustentá-lo, porque não há pessoas suficientes lá para sustentar. Até que aquela congregação cresça, tenha membros suficientes que possa sustentar o pastor e então vire uma igreja. Os membros de uma comunidade, eles devem fazer o seu melhor para sustentar os seus pastores. Eles devem planejar a sua vida sabendo que a responsabilidade com a igreja faz parte da sua vida. Sabe aquela história do menininho, né? Eu já contei aqui, Augusto Nicodemos, que eu ouvi dele a primeira vez. O menininho ganha 2 moedas. Uma era para dar para a igreja e outra para comprar um sorvete. Aí o menininho sai correndo para a sorveteria. Aí ele tropeça e cai uma moeda no bueiro. Ele diz assim: puxa, justamente a moeda que era para a igreja. O para a igreja é sempre o primeiro que a gente descarta. Nós vamos fazer o orçamento, vamos comprar alguma coisa. Ah, eu ganho tanto, pô, cabe tanto. Mas você esquece de botar na sua contabilidade a ajuda que você deve dar à igreja. Nós somos exortados a não desonrar os nossos pastores. Irmãos, não adianta assumir um pastor para que ele não se preocupe com coisas temporais e deixá-lo passando necessidade, como a gente vê em muitos lugares acontecendo. Deixá-lo preocupado com aquilo que justamente ele não deveria estar preocupado. Se ele não está dividido entre os problemas do ministério e os problemas de um trabalho secular, o que é recomendado, deixá-lo perguntando-se se ele não deveria arrumar um outro emprego é vergonhoso para a igreja. Quando a igreja assume um pastor, deve desdobrar-se para sustentá-lo. Eu vou ler um relato muito triste que o Sproul anotou, e ele está falando a respeito da igreja da América, dos Estados Unidos, de um país de primeiro mundo, da nação mais rica desse planeta. E ele diz o seguinte: o suprimento dos ministros de Deus pelo seu povo é um princípio profundamente enraizado na verdade bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Uma das maiores vergonhas da igreja norte-americana é o fato de que os ministros estarem entre os grupos profissionais mais mal pagos de todos. Isso mostra que os norte-americanos atribuem um valor muito baixo ao trabalho dos pastores. Creio que isso é parte do motivo porque centenas de pastores abandonam o ministério a cada ano nos Estados Unidos. Permita-me, ele falando, permita-me exortá-lo, caso você seja um ancião ou um diácono, a se responsabilizar pelo sustento adequado do seu pastor à luz da palavra de Deus. Ele comenta sobre 2 coisas que, infelizmente, meus irmãos, eu já ouvi também. Eu já ouvi o seguinte: se nós pagarmos isso tudo para o pastor, ele vai ganhar mais do que eu. Já ouvi isso aqui também. É bom que o pastor ganhe pouco, para se manter humilde. Só falta dizer que é bom mantê-lo magro também, porque é bom para a saúde. Vamos dar só a ração necessária, porque, né? Irmãos, que nós não sejamos acusados de desonrar os servos de Deus. Portanto, dai a cada um o que deveis, diz Paulo. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. A quem temor, temor, e a quem honra, honra. Romanos 13. Que nós possamos aprender que Deus sustenta os seus trabalhadores por meio da generosidade daqueles que são beneficiados pelo seu trabalho. Tudo que nós recebemos de graça deve ser graciosamente dado. E devemos viver modestamente e fazer aos nossos pastores aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito se estivéssemos no seu lugar. Os apóstolos foram enviados sem provisões humanas para aprender a obedecer, depender e confiar somente em Deus. Que nós possamos aprender a viver da mesma forma, crendo que o Senhor provém as necessidades dos seus servos e faz isso por meio do sustento generoso da própria igreja. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curve a sua cabeça. Eu falei que não era a palavra que eu queria pregar.
Misericórdia, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a Tua palavra e a vivermos de acordo com ela. Tua palavra nos chama à simplicidade. Dá-nos um viver simples, por opção nossa. Que não venha, Senhor, o Teu juízo e a Tua disciplina de retirar de nós os ganhos extras, para que nós aprendamos a confiar em Ti. Mas que a confiança em Ti, a dependência em Ti e a liberalidade em auxiliar os irmãos e honrar os servos de Deus, seja o que motiva o uso dos nossos ganhos. Que os nossos talentos sejam bem empregados. Que os nossos pastores, Senhor, possam ser devidamente sustentados e possam ter conforto para eles e para suas famílias. Senhor, não permita que, no oposto disso, seja abusado as comunidades por homens que querem luxo e querem enriquecer. Tem misericórdia desses, Senhor, e traga-os ao arrependimento. Tira do poder, Senhor. Tira de trás dos púlpitos os interesseiros, os mercenários e os lobos vestidos com pele de cordeiro. Dá entendimento à igreja, Senhor, de que o sustento da comunidade, não só o salário pastoral, mas todos os encargos, são responsabilidades comunitárias. Ensina-nos, Senhor. Nos ensina a viver. Nos ensina a lidar com o dinheiro. Nos ensina a não amar ao dinheiro e a fazer bom uso do vil metal para as coisas sagradas. Ajuda-nos a viver sobriamente, contentamente, modestamente. Pedimos essas coisas, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.